capítulo 13 de Neemias, versículo 4, diz assim: antes desses acontecimentos, o sacerdote Eliasibe, que era o encarregado dos depósitos do templo, havia se ligado com Tobias por laços de parentesco. Por isso havia deixado que Tobias usasse uma sala grande onde antes eram guardadas as ofertas de cereais e de incenso, os objetos usados no templo, as ofertas para os sacerdotes e a 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite dados para os levitas, para os músicos e para os guardas do templo. Porém, quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no ano 32 do reinado de Artaxerxes da Babilônia, eu havia voltado para lá a fim de dar ao rei um relatório, mas depois de algum tempo ele deixou que eu voltasse. Então voltei para Jerusalém e fiquei sabendo do mal que Eliasibe havia feito, deixando que Tobias usasse uma sala do templo. A gente falou na semana passada do propósito, de entender o propósito, de se colocar no lugar do outro, de entender a necessidade, de não agir por interesse próprio, mas aplicar o nosso entendimento para o propósito que Deus colocou nos nossos corações. E quando a gente falou de sensibilidade na aula passada, à luz do texto que a gente acabou de ler, eu estou vendo um sacerdote chamado Eliasibe, que o significado do nome dele é Deus restaura. Um sacerdote, se a gente for analisar, é aquele que tem que estar em um lugar de santidade, tem que interceder a Deus em prol do povo. Diferente do profeta que ouve de Deus e fala para o povo, o sacerdote ouve do povo e pede para Deus, né? Esse homem, por um laço de conveniência, por um laço familiar, ele se junta com Tobias. Tobias a gente viu que era um dos caras que estava junto com Sambalate tentando impedir os planos de Deus para o povo de Israel, que era a restauração das muralhas, aquilo que Neemias era responsável, e a restauração do templo, que era aquilo que tanto Zorobabel quanto Esdras estavam destinados a fazer. A gente vê que quando eles fazem essa aliança, ele consegue um lugar dentro do templo. E uma sala reservada dentro do templo. Ele consegue um lugar dentro do templo por causa de uma aliança que não era uma aliança que Deus tinha determinado que fosse feita. Porque se aqueles que não são do nosso meio, aqueles que não são a favor do propósito de Deus na nossa vida, eles só servem de pedra de tropeço. Se eu já entendi, e esse Eliasibe está desde o momento em que eles voltaram cativos da Babilônia para Jerusalém. Ele já estava junto, já servia como sacerdote, já tinha visto que tinha resistência. Mas eu me relacionei com ele porque ele agora é meu parente. E agora tem um lugar especial para ele. O interessante é que ele espera Neemias sair para que isso aconteça. Ele espera Neemias ir para a Babilônia, porque Neemias, depois de 12 anos de mandato como governador, ele volta para prestar um relatório para o rei que tinha enviado ele. Ele volta para falar: olha, eu fiz isso, fiz aquilo, aqueles recursos que você me deu, porque não é porque eu sou um homem de Deus que eu não tenho que prestar contas. Não é porque eu sou um homem de Deus que eu não tenho que pagar imposto, né? Então ele volta para aquele que tinha enviado, conversa com ele e fala assim: eu estou dando aqui o histórico do que aconteceu, o quanto que eu gastei, as obras que foram feitas, em que foi investido, passou relatório. E o rei, depois de um tempo, deixa que ele volta para Jerusalém. Quando ele volta para Jerusalém, ele encontra esse cenário. Esse cenário de conveniência, porque quando eu não tenho sensibilidade para discernir a vontade de Deus e o propósito de Deus, eu começo a fazer alianças que vão me levar a distanciar de Deus. Porque se eu estou num lugar que é a casa de Deus, se eu sou sacerdote da casa de Deus, e eu permito que alguém que não tem o mesmo propósito, alguém que já demonstrou que não quer que aquela casa que ele está dentro fosse edificada, eu coloco ele dentro dessa casa, é um contrassenso. É como se eu estivesse pegando os presentes que eu comprei para o meu filho e desse para o ladrão, para ele que levasse.
Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. É como se eu estivesse construindo uma casa dentro do altar que eu consagrei ao Senhor, do templo que eu consagrei ao Senhor, deixasse um espaço para Satanás. É como se eu edifico o meu templo, eu cuido da estrutura que tem em volta do templo, que são as muralhas, eu coloco portões para que seja controlado o acesso de quem entra e quem sai, mas uma pessoa consegue colocar tudo isso para baixo por causa de uma legalidade. Então a gente tem que tomar cuidado que, embora a gente tenha edificado os nossos muros, embora a gente tenha um templo, um lugar que é o templo do Espírito Santo, dependendo do que a gente coloca dentro do nosso coração, pode ser que a gente está abrindo uma brecha para que o inimigo entre. E ele entrando, ele vai ficar à vontade. Ele vai fazer o querer dele. Porque é uma brecha, é um resquíciozinho que a gente dá, ele entra. E o interessante é que Neemias, quando ele volta, a primeira coisa que ele vê é isso. Ele já fica inquieto com a situação. Porque quem tem sensibilidade não fica alheio. Quem tem sensibilidade de Deus, ele não fica olhando para ver o que dá. Vou deixar Tobias lá uns 3 meses para ver o que vai acontecer. Ele fica tão irado que ele joga as coisas de Tobias no meio da rua. Lembra um pouquinho o nosso Cristo, que quando ele chega na casa, que é chamado casa de oração, que fala que essa casa será chamada casa de oração, e ele vê os mercadores fazendo câmbio, porque era trocando valores ali dentro, vê eles fazendo um mercado lucrativo em volta do sacrifício que eu tinha que oferecer. Eu chegava em Jerusalém, eu vinha da África, chegava em Jerusalém, o que eu recebia lá na África? Eu falava assim, eu não preciso trazer o seu sacrifício, compra da gente aqui. Porque você não vai na viagem, ficar trazendo sacrifício, você compra da gente aqui. E quando chegar, você tem que trocar a sua moeda pela minha moeda. E a minha moeda vai ser sempre mais forte. A minha moeda vai valer sempre mais. Jesus vê isso e acaba com aquilo. E ele ira. A ira dele é uma resposta para aquilo que a sociedade estava fazendo, aquilo que aqueles homens de Deus estavam permitindo que acontecesse no templo. E Eliasibe deixa entrar. E o começo de Eliasibe me lembra uma pessoa chamada Eli, que tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E de repente, nesse contexto, tem Samuel dentro do palácio, dormindo na casa, no templo, enquanto nesse momento Tobias está dormindo no templo, na contrapartida tinha um homem de Deus dormindo dentro do templo. Alguém que tinha sido chamado, alguém que tinha sido prometido para ser entregue para Deus. No contexto de Israel aqui, de Neemias, tem um homem que não é homem de Deus dormindo no templo. No contexto de Eli, tinha um homem que não era de Deus coordenando o templo, mas tinha um homem de Deus dentro do templo e que era sensível. A sensibilidade de Samuel fez ele ouvir a voz de Deus, só que ele não conhecia ainda quem era Deus. Ele ouve, tem sensibilidade, mas ainda não tinha entendimento. Ele ouve, mas não digeriu tudo aquilo que era. Ele achou que era Eli, porque ele não está acostumado com aquela voz. Mas já era uma pessoa que tinha sensibilidade do Espírito. E quando ele está sensível ao Espírito Santo, ele ouve a voz e vai até Eli. Eli na primeira vez fala, não te chamei. A sensibilidade de Eli não era a mesma de Samuel mais. Porque Eli, você vai ver ele, primeira vez na história, você vai ver ele sentado numa cadeira, julgando, e na última vez que fala dele, fala que ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Era uma pessoa que não mudava a atitude, era sempre a mesma, sentado, omisso, não fazia nada, os filhos profanando o sagrado e ele deixando por isso mesmo. Só que aí levanta alguém com responsabilidade, levanta Samuel e fala assim, o que você quer que eu faça? Você está me chamando? Não, eu não te chamei, volta a dormir, segunda vez. E de repente aí volta e fala, entendi. É que fazia tanto tempo que eu não ouvia essa voz, que demorou para eu entender que quem estava chamando Samuel era Deus. Porque tem pessoas que elas estão no templo, vivem no ambiente espiritual, estão ali num lugar de adoração, mas a sensibilidade já não tem. Em contrapartida, tem outros que estão começando a ter essa sensibilidade, mas não tem o entendimento. Ele tinha entendimento, mas tinha faltado a sensibilidade. Samuel tinha sensibilidade, mas ainda não tinha entendimento. Tinha uma contrapartida aqui. Um tinha uma coisa, outro tinha outra. Quando Samuel fala para Eli, olha, o que você quer? Aí ele fala, olha, quando essa voz te chamar de novo, diz, fala que o teu servo ouve. Se coloque em prontidão. Quando ele ouve
pela terceira vez essa voz chamando Samuel, Samuel, ele responde, fala que o teu servo ouve. Se coloca em prontidão para a voz que estava chamando ele. Porque quando depois que a gente tem a sensibilidade e adquire o entendimento, a gente consegue dar a resposta que aquela voz está querendo que você dê. Porque Samuel tinha sensibilidade agora e agora entendia que quem estava chamando era Deus. E ele fala que o teu servo, não é que o teu sacerdote, não é que o teu profeta, não é que o teu... Não, fala que o teu servo. Porque nós estamos aqui para servir. A gente falou na última aula aqui que Jesus pegou a bandeja para servir e limpar os pés, lavar os pés dos discípulos. Porque a gente tem que entender que a gente não está aqui para ser servido, a gente está aqui para servir. Quando ele coloca em prontidão, fala que o teu servo ouve, ele está dizendo assim, fala que o teu servo... A gente falou que sempre que a gente ouve a palavra ouvir na Bíblia, está ligado a obedecer. Fala que eu estou disposto a obedecer tudo aquilo que o Senhor falar para mim. E o que acontece? Quando Samuel, ele ouve essa voz, ele entende quem é essa voz, ele recebe a revelação. Ele recebe a revelação de que havia um povo corrompido. Havia homens corrompendo junto com esse povo. E tinha que acabar. E ele ia acabar, o próprio Deus ia acabar. Ou seja, Samuel não ia ter que colocar a mão. Samuel não ia ter que fazer nada. Qual que foi a atitude de Samuel? Se colocar na prontidão para ser um ouvido para ouvir. E não uma boca para falar. Porque ele só vai falar depois que ele espreme muito ele. Aí ele fala o que aconteceu. Ele ativou Samuel a dizer. O que acontece? Muitas das vezes a gente está entrando na presença de Deus e quer falar. E muitas das vezes a gente tem que entrar na presença do Senhor e falar assim, Senhor, fala. Porque o teu servo ouve. Porque eu estou disposto a obedecer o que o Senhor tem para mim. Eu estou disposto a entender qual é o propósito. O que o Senhor quer? Porque a revelação ela só vem quando eu ouço e não quando eu falo. Porque se eu estou falando eu não consigo ouvir. Se eu estou falando eu não consigo entender. Se a irmã preta começa a falar, eu começo a falar, ela não me entende, eu não entendo ela. Quando eu estou na presença de Deus, eu falo para Ele que eu quero ouvir, eu paro. E aí eu estou sensível. Aí depois eu tenho entendimento. E depois eu tenho uma revelação. Depois que eu recebo a revelação, aquilo fica palpável para mim. Por mais que não se concretizou, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a confirmação daquilo que você espera. Então, quando eu entendo, eu tenho a revelação, por mais que não aconteça, eu já sei o que vai acontecer e eu tenho fé que Deus está no controle. O que Neemias agora fazendo a junção? O que Neemias faz? Neemias faz o papel de Samuel, que foi limpar um lugar que estava determinado e fadado ao fracasso espiritual. Porque se Neemias não volta, se Neemias fica lá, o que acontece? Cada vez ia ficar pior. Porque ia começar com Tobias. Tobias ia trazer um amigo. E depois esse amigo ia trazer outro amigo. E daqui a pouco a casa do Senhor ia estar cheia de amigos do inimigo e não ia ter amigos de Deus. O que ele faz? Ele não pensa duas vezes, eu vou expulsar. Porque esse lugar foi destinado para adoração. Quando ele volta, ele fica sabendo que os levitas tinham saído de Jerusalém. Porque esse sacerdote junto com Tobias não estava dando a porção que os levitas mereciam receber e deviam receber, porque os levitas não tinham que trabalhar. Os levitas recebiam uma porção para servir ao Senhor no templo. Os levitas tinham ido para uma outra cidade para trabalhar, porque o ofício deles não estavam podendo fazer. Porque quando o templo está cheio de pessoas que não têm um propósito, aqueles que têm um propósito acabam saindo. Porque não tem espaço para realizar o ofício que eles foram chamados. Não tem espaço porque os inimigos de Deus estão tomando conta do espaço que é determinado para os amigos de Deus. Para aqueles que amam segundo os seus propósitos, que amam segundo os seus caminhos. Aí Neemias chega e vê isso. Ele fala, não, isso está errado. Primeira coisa, eu jogo fora toda a bagagem que estava dentro da casa. Eu tiro fora todos os elementos que foram inseridos dentro da casa que não era para estar inseridos. Por quê? Ele tinha algumas coisas que ele trouxe com ele. Porque se Neemias joga na rua todos os pertences de Tobias, ele trouxe bagagem. Porque o inimigo, quando ele entra com bagagem. O inimigo, quando ele vem já determinado e com os utensílios corretos para destruir aquilo que foi construído. E quando Neemias olha para esse cenário, ele fala,
não somente eu vou expulsar ele, mas vou tirar tudo que ele colocou dentro. É Isaías que fala, né, da Babilônia que ele vem, deposita os ovos e se você deixar... Que foi a legalidade que Ezequias deu. Ezequias deu a legalidade quando ele chamou os mensageiros que vieram da Babilônia, mostrou onde era o palácio, mostrou onde era a casa do tesouro, mostrou onde era a casa do Senhor, mostrou tudo. Fez um tour. Isaías chega no próprio Ezequias e fala, poxa, mas o que você fez? Ah, eu mostrei tudo. Eu expus minha intimidade. E aqui o que? Eu estava num lugar que estava pronto para fazer o que era errado. E ele tira tudo. Porque não adianta eu querer edificar alguma coisa para o Senhor se tem alguns utensílios ou alguns projetos que o inimigo infiltrou no meio. Eu não consigo limpar a casa somente tirando a presença daquele que entrou e não era para entrar. Mas eu tenho que tirar também aquilo que ele implantou. Porque Tobias tinha implantado algumas coisas ali. Primeira coisa que ele faz, tira Tobias e tira tudo que Tobias tinha trago para dentro do templo. Porque hoje tem muitas coisas entrando dentro do templo. Tem muitas das coisas que não foi Deus que quis e nem que Deus queria que estivesse. Mas os homens, porque dá certo, trazem. Tem muitos Tobias e coisas de Tobias dentro dos templos hoje. Essas coisas que Tobias traz são costumes e não usos e costumes. Para ficar bem claro, são costumes e regras que não vão determinar a intimidade com Deus. Pelo contrário, vão distanciar. Por quê? Se os levitas estão fora da casa de Deus, eles não estão fazendo o ofício porque quem está dentro da casa está impedindo que ele faça. Aí eu tenho que sair do lugar que eu estou porque na casa não tem espaço para eu executar o exercício que Deus determinou que eu executasse. Eu tenho que sair. Aí Neemias, quando ele faz, ele expulsa Tobias e fala, volta, porque o seu lugar é aqui. Ele chega no sacerdote e fala, você deixou o culto ao Senhor para colocar um homem aqui dentro. Você deixou a casa de Deus em ruínas para colocar um homem aqui dentro. E muitas vezes está acontecendo isso. A casa de Deus não é para os seus amigos, é para os amigos de Deus. Se o seu amigo não é amigo de Deus, ele não serve para estar na casa de Deus. A não ser que ele queira aceitar o seu Deus. Aí sim. Mas eu convidar alguém porque é meu amigo, mas não tem a vida pautada com a palavra, ele vai destruir tudo aquilo que você construiu. Porque a sua casa é o espaço que você abre para aqueles que têm comunhão com você. E para aqueles que têm comunhão com o seu Deus. Se ele tem comunhão só com você e não tem comunhão com o seu Deus, ele vai acabar minando a sua casa. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente coloca na mesa. Porque aquele que a gente coloca na mesa, a gente pode estar trazendo uma maldição para a nossa casa. Porque quando você come o pão com determinadas pessoas, você fala, eu tenho comunhão contigo e você tem comunhão comigo. E a palavra fala que quem é amigo, quem não é amigo de Deus, é inimigo dele. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então determinadas alianças, determinadas pessoas que vão se infiltrando e vão entrando, vão tirando a comunhão que você tem com Deus. Neemias ele faz essa restauração. Neemias ele faz essa limpeza. Porque não adianta eu estar num lugar em que pseudamente, se é que existe essa palavra, é uma casa e um templo. Mas que o que está sendo praticado ali não é regido por Deus. Quem era para estar ali não está. Quem era para estar na frente não está. E quando aqueles que têm a postura de homem de Deus não estão presentes, modificam toda a casa. Porque o respeito deles não era com Deus, era com Neemias. Só foi ele sair. Então eu não temia Deus, eu temia a figura de um homem que era o meu governador. E quando eu temo mais ao homem do que a Deus, o meu relacionamento é fraco. Quando eu sirvo aos homens, porque esses homens são influentes sobre a minha vida, e eu não tenho medo de Deus, mas tenho medo deles, porque eles podem, entre aspas, acabar com a minha trajetória, o meu relacionamento com Deus é nada. Aí eu tenho medo porque ele não pode. Se Deus não permitir, ele não pode. Pilatos falou assim, eu posso. Aí Jesus respondeu para ele assim, não, você só pode porque meu pai deixou que você pudesse. Nenhum homem pode nada sobre a sua vida.
a não ser que você dê legalidade ou Deus dê a permissão. Só quem determina se alguém vai fazer ou vai ter poder sobre a sua vida é você mesmo. Porque você tem a legalidade na sua língua para autorizar aqueles que não são amigos de Deus a entrar na sua vida, a entrar no templo. E para tirar é difícil. Só tira quem não é amigo de Deus, quem não é amigo de Deus, só tira quem não é amigo de Deus, quem é amigo de Deus. Só tira quem não tem propósito, quem tem propósito. Porque quem não tem propósito vai querer se juntar com quem outro que não tem propósito. Quem não tem sensibilidade vai se juntar com quem não tem sensibilidade. Porque quem é justo, justifique-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. É sempre assim, é uma sequência. Porque um abismo chama outro abismo. Ou seja, uma má companhia chama outra má companhia. E daqui a pouco a quadrilha está formada. Daqui a pouco o plano satânico está bem arquitetado. Tem um livro que é maravilhoso, que é Este Mundo Tenebroso. É um livro de ficção espiritual. Mas que é uma ficção tão real nos dias de hoje, que o inimigo ele vai entrando nos poderes que tem na sociedade. E ele vai atraindo mais pessoas adeptas a ele. E daqui a pouco ele tem um controle de uma cidade. Porque ele sabe que a menor visão do reino de Deus é uma cidade. Jesus nunca citou um bairro. Ele falou, ó, pregai aqui em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. A menor visão de Deus é uma cidade. E o inimigo ele sabe que se ele tomar os poderes da cidade, ele consegue controlar toda a massa. Porque você vai na delegacia, é corrupção. Você vai no hospital, tem um jeitinho para quem tem dinheiro. Por quê? O inimigo conseguiu controlar. Mas agora a nossa atitude como cristão é ser Neemias. É entrar nos lugares que Deus colocou nas nossas mãos para ser nosso. E para que Ele habite, a gente entrar e falar assim, olha Tobias, a partir de agora você está fora. E tudo que você pegou, vai para a rua. Porque quem determina aquilo que Deus colocou nas nossas mãos ser de Satanás somos nós mesmos. Porque nós entregamos muitas coisas de bandeja na mão de Satanás. A praia, a televisão, a internet. E se a gente pegar uma lista aqui, vai longe. É tempo da gente acordar e ser Neemias. Acordar e falar assim, eu não concordo com isso. Porque Deus colocou nas nossas mãos. E nós entregamos de bandeja para Satanás. Para os Tobias dessa geração. Homens que não estão compromissados com o propósito de Deus, mas que querem estar no lugar que você está só para derrubar tudo aquilo que você colocou erguido. Aquilo que você gastou tempo. Aquilo que você gastou energia. Muro, ou seja, limites que você colocou. Para que não sejam transponíveis. Para que sejam intransponíveis. Tempo, lugar que você determinou para você estar em intimidade com Deus. Ele quer derrubar isso. E quem vai dar essa legalidade é você. Neemias ele teve o cuidado de cuidar também que eles estavam fazendo comércio no dia de sábado. É claro que hoje nós sabemos que nós não precisamos mais guardar o sábado. Mas naquele tempo ainda eles tinham essa lei. Eles seguiam isso. E ele faz questão de restaurar até isso, porque ele fala, olha, vocês foram punidos por Deus porque vocês não souberam guardar a sua lei. E para guardar a lei, ele colocou guardas nos portões, porque o comércio acontecia não era internamente, o comércio acontecia externamente. As pessoas vinham, já tinha passado 12 anos, já estava começando a ficar bom economicamente, já estava começando a colher os frutos da lavoura, já estava começando a comercializar gado. O que ele faz? No sábado, da sexta-feira do sábado, da sexta-feira que antecede o sábado, no pôr do sol, até o pôr do sol de sábado, a gente vai fechar os portões. Porque para quem não tem limite, para quem não tem discernimento, às vezes algumas regras têm que acontecer. Para que aí sim aconteça o entendimento. Ele fala, já que vocês não conseguem usar a liberdade, vocês vão ter que ser posto regras sobre vocês. Porque vocês têm que aprender que vocês não têm que temer a homens, vocês têm que temer a Deus. Que vocês não têm que fazer alianças com homens que não têm propósito de Deus. Vocês têm que fazer alianças com homens que estão compromissados e que têm um propósito.
Porque senão você vai se... Minha avó dizia que quem se mistura com porco come farelo. Com quem você se mistura é a referência que vão ter de você. Porque dependendo de quem você tira uma foto, quem está olhando vai ver o apoio, entre aspas, mesmo que você não apoie, àquela pessoa. As pessoas que você senta na mesa, você está determinando a comunhão que você tem com elas. É o velho, me diga com quem tu andas e te direi. Exatamente, me diga com quem é, que eu digo quem você é. Se uma viatura de polícia para num bar que você está, você não tem nada a ver com o esquema que está acontecendo ali. Eles vão levar todo mundo, você vai junto. Porque você se misturou. E tudo que há mistura, Deus não aprova, porque Deus gosta de coisas puras. Salmista Davi, no capítulo 51 de Salmo, versículo 10, ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou seja, porque eu não tenho capacidade por mim mesmo de ter um coração puro se não for com a sua ajuda. O que ele está dizendo? Senhor, nas minhas limitações eu não consigo ter um coração puro. Porque ele ali estava confessando seus pecados. E mostra ser um homem de propósito que ele fala: Senhor, eu não consigo por mim mesmo. Mas eu creio que o Senhor pode criar em mim um coração puro. Porque Deus muda o coração do homem. Mudou o coração de Saul. Transformou o coração de Davi em um coração puro. Mas a sua mente quem muda é você. O seu entendimento quem tem que mudar é você. Deus não muda o seu entendimento. Deus cria situações para que você adquira entendimento. Mas aprender com aquilo e adquirir esse entendimento é você que vai determinar. A sensibilidade ela vai gerar uma disponibilidade. Porque quando eu estou sensível, eu me torno disponível. Depois que eu estou disponível, isso gera em mim uma atitude. Por quê? Eu entendi, eu senti. Eu senti e falei: Senhor, fala que teu servo ouve. Depois, eu tive a atitude de guardar aquilo que Deus colocou no meu coração e me colocar disposto para fazer o que Ele quiser que eu faça. Porque Deus falou com Samuel e Samuel não falou tudo que Deus falou com Eli. Porque Samuel ele tinha ciência do que Deus ia fazer na vida dele através daquela revelação. A sensibilidade dele fez ele ter a atitude de guardar no seu coração tudo aquilo que Deus fez e que Deus colocou e que Deus falou para ele e não externou tudo. Porque não é tudo que você compartilha. Aquilo que você recebe do Senhor, que você tem que compartilhar, é aquilo que Deus determinou que você compartilhe. Mas aquilo que Ele te deu para você guardar no seu coração, guarda. Aquilo que Ele disse para você, e não é para você compartilhar com ninguém, guarda. Porque no momento certo você vai usar. Não é que você vai guardar e nunca vai falar. Você não vai falar com palavras, você vai falar com atitudes. Porque Samuel ele recebeu o chamado, ele se colocou na disposição, e agora ele tem a atitude de aguardar o que Deus vai fazer. E depois a gente vai ver que no final da sua carreira ele vai chegar em Israel para todo mundo e falar assim: eu por um acaso cobrei alguma coisa de vocês para profetizar? Eu cobrei alguma coisa para ser o juiz que vocês tinham? Eu roubei alguma coisa de vocês? Eu ofereci sacrifício a não ser para o Senhor? Ele chega no final da sua carreira e mostra que é possível ser um homem de Deus e não ser corrupto. É possível ser um homem de Deus e não fogar com a maldade. Chegou no final. Atitude. Atitude do que Deus colocou no coração dele foi transferida. E ele deu uma resposta. Ele falou assim: olha, eu posso até ter ficado decepcionado quando o povo escolheu um rei e não um Senhor. Eu posso ter ficado irado naquele momento. Mas eu guardei o Senhor como meu Deus. Ele poderia chegar no final da sua carreira e falar como Paulo. Tranquilamente. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque tudo o que Deus determinou que ele fizesse, ele fez. O zelo que ele tinha com o Senhor era uma coisa maravilhosa. Que ele chega ao ponto de matar um rei. Porque Deus tinha mandado Saul matar e não matou. Chega ao ponto dele recusar ofertas para andar do lado de um homem corrupto igual Saul. Porque Saul queria que ele estivesse do lado para demonstrar que ele estava na direção de Deus. Não fique do lado de homens que não têm a posição e o caráter de Deus.
Porque senão você vai ter tido como um deles, mesmo que você seja reto. Samuel, ele não ficava com alguém por conveniência, porque quando você tem um relacionamento com alguém com conveniência, você não vai perder a sua sensibilidade de quem é Deus. Porque se eu me relaciono com o Felipe, porque o Felipe pode me dar alguma coisa, eu não tenho sensibilidade de saber que a nossa amizade é muito mais valiosa do que o que ele pode me dar. Eu perco a sensibilidade. É que nem a queimadura. Tem lugares que você queima que depois você não sente quente e frio mais. Porque a sensibilidade saiu. E é ruim quando você perde a sensibilidade. Já pensou você perder a sensibilidade do paladar? Você não saber mais o que é doce, o que é amargo, o que é azedo. Você comer tudo ter o mesmo sabor? Sensibilidade. Perder a sensibilidade de sentir um cheiro agradável, um cheiro desagradável, tudo é o mesmo cheiro, ou não tem cheiro de nada. Perdendo a sensibilidade. E quando a gente perde a sensibilidade, a gente não entende o propósito. Quando a gente perde a sensibilidade, a gente não dá a resposta que Deus quer que nós damos. Mas quando nós temos sensibilidade, nós temos uma resposta maior. Quando nós temos uma resposta maior, nós entendemos melhor o propósito. E nós servimos para o propósito que Deus designou para nós. Se tem alguma coisa que infiltrou no templo do Espírito Santo, tira. Se tem alguma coisa que entrou e que não era para entrar, tira. Porque esse lugar não é para ser infiltrado para aqueles que não são amigos de Deus. Esse lugar é do Senhor. Tem um hino que fala: senta-te no trono do meu coração. Esse lugar é teu. Esse lugar não é do meu carro. Esse lugar não é da minha casa, não é da minha família. Esse lugar é do Senhor. Porque o trono é o lugar mais alto. Se você for analisar, o trono é o lugar, pode não ser fisicamente falando, mas no entendimento é o lugar mais alto. Porque se alguém assenta no trono, ele rege todos aqueles que estão abaixo do trono. Se eu peço para Deus assentar no trono do meu coração, o que eu estou falando? Senhor, eu não quero que nada reine no meu coração a não ser o Senhor. Eu não quero que nada tenha espaço no meu coração a não ser o Senhor. E quando eu faço isso, eu demonstro para o Senhor que Ele é o primeiro, que Ele é o melhor, que Ele é tudo e que sem Ele nós não somos capazes de nada. Amém? Deus abençoe. Começar com o Júnior hoje.